Ministro, acabou. Incrível. E pegou fogo também. Mas o mais incrível que estava do lado dela é uma fábrica de pinga. Interessante que a fábrica de pinga não aconteceu nada. Não pegou fogo. Incrível, não é verdade? Um lugar que fabrica álcool não pegou fogo. Um acidente, um jovem embriagado, correndo em alta velocidade. Ele bate no outro carro. Ali tinha uma família nova, recém-casados, levando então os dois à morte. E o rapaz embriagado. Nada aconteceu, nem um arranhão. Por que ocorre isso? Interessante isso, não é? Será que Deus é culpado que acontece isso às vezes? Será que Deus que faz isso? Em um acidente, um suicídio, aliás, várias pessoas estão assistindo a cena. E uma pessoa chegou perto de outra pessoa e comentou, olhou para o corpo e disse, fazer o que? Deus diz assim. Na verdade, quem é o culpado de todas as desgraças que acontecem no mundo? Se Deus é tão bondoso, misericordioso, como nós acreditamos que Ele é, São João escreve que Deus é amor. Se Deus é amor misericordioso, por que pessoas inocentes sofrem? Por que enquanto pessoas inocentes sofrem, enquanto pessoas é pecador, a profissão dele é pecar, peca com gosto, com vontade, é bem sucedido? Por que será que as pessoas honestas muitas vezes não são bem sucedidas e as pessoas honestas são bem sucedidas? Deus é culpado? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 13, 24 a 28. 13, 24 em diante. E propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo no meio. Muitos pregadores usam essa parábola para ilustrar a igreja, a situação da igreja. O trigo é aquelas pessoas fibrosas, convertidas, buscam a presença de Deus realmente de fundo do coração. E os joios são aquelas pessoas que não são convertidas, são convencidas e trazem discórdia dentro da palavra, dentro da igreja. Mas hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre os dois semeadores. O primeiro semeador é o bom homem, que é Deus. Deus semeou coisas boas nessa terra. Tudo de bom que você vê da natureza, Deus que fez. Mas na parábola fala que tem o outro semeador, que é o inimigo. E ele semeou então coisa boa? O joio não é bom, de nada tem proveito. E isso nós vamos falar que é o inimigo de Deus. O inimigo de Deus que semeia as coisas ruins. O inimigo é tão astuto que ele usa de várias formas para confundir a mente das pessoas. Um bando de eloquentes sempre salteavam uma vila, um vilarejo, mas judiavam muito aquele povoado. E de repente eles ficaram tão injuriados, aquele povo maltratava, que eles maltratavam muito aquele povo, que eles então decidiram não falar mais com a polícia, mas sim contratar a vigilância. Então ficou bem reforçada a vigilância. Não tinha mais como os salteadores roubar. Passou o tempo e o comandante então teve uma grande ideia dos salteadores. Espalham a ideia que eu morri. Fala que eu morri, então acabou, não vai ter mais bandidagem, não vai ter mais morte, não vai ter mais roubo. Então eles começaram a espalhar que o dono, o chefe, tinha morrido. No começo eles ficaram meio desconfiados e não deram trela. Mas o tempo foi passando. E até que eles viram que estava calmo, não acontecia mais nada. Então aquele povoado começou então a voltar à sua vida ativa normalmente.
dispensou a vigilância e vivia normal. Quando então o chefe da quadrilha viu que estava no ponto certo, que estava relaxado, que estava bom para fazer o serviço, madrugada, ele se juntou com vários bandidos e saltearam aquela cidade. E foi uma grande chacina. Roubaram tudo que tinha nas casas. Várias pessoas morreram. Irmão, Satanás faz a mesma coisa. Satanás, ele dá a ideia que ele é um homem, um ser muito feio, um anjo que tem chifre com cauda, e na ponta da cauda é um triângulo. Talvez ele fala que ele é muito feio, e tu fazendo assim, o que ele pode fazer? Parecer para as pessoas como anjo de luz. Não é verdade? Ele pode falar que ele não existe. Não é fácil de falar que ele não existe. Estava conversando com uma pessoa e ele disse para mim, Aguinaldo, Satanás não existe. Deus, não sei se existe não, tenho dúvidas. Ele falou assim para mim, olha, tudo que acontece de ruim na vida da pessoa, no mundo, ele tem que atribuir a alguém. Então eles inventaram Satanás, o diabo. Então toda qualquer coisa ruim é levado a Satanás. E todas as coisas boas, então tem que alguém levar a fama das coisas boas. Então tem Deus. Mas Satanás não existe. Essa é coisa, conversa. E eu provei na Bíblia para ele que existe. E vamos estudar isso nessa noite. Desmascarando o inimigo. Irmãos, Satanás quer pensar, ele quer fazer você pensar, e eu também, que Deus é injusto, que Deus é mau. Quantas pessoas que têm dinheiro, têm tendência a ganhar mais dinheiro, e aquelas pessoas pobres têm tendência a ficar mais pobres. Ele quer pensar que ele quer que você pense que todo quanto é morte que existe nessa terra, ele permite, ele é mau. Que você não tem chance, você é um miserável, você é um pecador e não tem jeito mais. É isso que ele quer que você pense. Mas somos muito mais vencedores, porque Cristo morreu por mim e por você. Amém? Amém. Então, como começou o mal aqui na terra? Como é que começou, então, essa desgraça que nós vemos tudo isso hoje? Tsunami, as torres gêmeas, pai contra filho, filho contra pai, mortes, bomba de Hiroshima. Apocalipse 12, 7 nos fala como originou o pecado. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Houve uma batalha no céu. Lúcifer, o anjo de luz, ele pegou a sua grande espada, e Deus pegou a espada dele. Quem já assistiu Star Wars? Guerra nas Estrelas? Nunca assistiram? Interessante. Eles pegaram a espada e começaram a lutar. Foi mais ou menos assim ou não? Não. Essa batalha que aconteceu no céu acontece hoje também. Acontece no seu coração e no meu coração. Quantas vezes você já ouviu a voz do Espírito Santo dizendo para você, vai para a igreja, meu filho. Vamos ouvir a palavra de Deus. Deixa a televisão de lado, deixa o computador. Vamos ouvir a palavra de Deus. Meu filho, deixa esse pecado de lado. Isso vai te prejudicando você. Deixa esse vício da sua vida. Isso vai te levar à morte. Quem já não escutou isso? Eu já escutei isso. Essa é a batalha que está no seu coração. E essa é a batalha que aconteceu no céu também. Deus falando para Satanás, para com isso, meu filho. Isso vai te levar à morte. Para com isso. E houve batalha no céu. Mas só que infelizmente, Satanás não deu ouvido à voz de Deus. Não aproveitou a oportunidade que Deus lhe deu. Mas, infelizmente, ele não só foi precipitado do céu, ele trouxe também juntamente com ele essa parte dos anjos. Mas como aconteceu? Como aconteceu? Um anjo de luz, tão perfeito, Deus fez ele. Antes de continuar, eu quero fazer uma pergunta. Quem fez Satanás? Quem criou Satanás? Será que foi Deus que fez Satanás? Deus que fez Satanás? Deus não fez Satanás. Quem fez Satanás foi esse próprio Satanás. Existia Lúcifer, e esse sim Deus fez. Deus fez um anjo perfeito,
o anjo de luz, que nós vamos ver agora em Ezequiel. Ezequiel 28, versículo 14. Tu eras querubim da guarda, e te ungiste, e te estabeleci, permanecias no monte santo Deus, no brilho das pedras andavas. Até o 17. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio do brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa de tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e pus, para que te contemplasse. Isso. Deus fez um anjo de luz, um querubim, muito belo, lindo. Os outros anjos eram submissos a ele. Ele era o guarda da porta de Deus. Os anjos queriam falar com Deus, teriam que pedir permissão para ele. Os anjos sentiam prazer em servir Lúcifer. Mas até que um dia a formosura, a beleza, a inteligência, a sabedoria de Lúcifer elevou-se em seu coração. E ele disse: olha, eu sou muito belo, eu sou inteligente, eu sou sábio. Eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Na sua casa tem leis? Tem certeza que tem leis? Lá tem ordem, tem que ter lei. E lá no céu também há lei. Todos os anjos têm o que fazer. E Lúcifer agora falou ao anjo assim: olha, você está preso em leis, fica sendo submisso a Deus. Para com isso. Você pode ser Deus também. Irmãos, porque ele cobiçava o trono de Deus. Ele desejava ser semelhante a Deus. Igual não teria como, porque somente Deus tem o poder. Ele queria ser semelhante. Só que não houve lugar no céu para ele. E muitas pessoas ensinam que realmente lá no céu houve uma batalha. Lúcifer soltando raio, Deus também soltando raio. Analisemos. Se teve. Ô Mi, estou ficando bravo também, Mi. Se realmente houve uma batalha assim, será que Lúcifer é tão forte para conter uma batalha com Deus? Deus não é o Todo-Poderoso? O Criador do céu e da terra? Então, se realmente teve uma batalha dessa, que nem eles pregam, Satanás é muito forte. Mas na verdade não houve essa batalha. A batalha que ele deixou fez vocês. A batalha de oportunidade. Lúcifer não quis. Da mesma forma, essa batalha travada no nosso coração. Deus, a única batalha que não pode ganhar, irmãos, é forçar você a aceitar Ele. Ele só entra no seu coração se você permitir. Mas aí, não, você contou a história de Lúcifer, mas o que tem a ver com isso? Você pode perguntar. O que tem a ver a humanidade com toda essa história que você me contou? O que acontece então de tsunami, as tragédias? Você não respondeu a pergunta. Só normalmente você falou que existiu Satanás, foi citado. O que não tem a ver com isso? O que a tragédia não tem a ver com isso? Qual é a tragédia que aconteceu no universo? Você pode falar tsunami? Vamos ver Hiroshima? Gênesis, não. Vocês vão abrir Gênesis 3, 1 a 6. Mas 2, 15, 17 fala que Deus colocou uma árvore no meio do jardim. Essa árvore era conhecimento do bem e do mal. E Deus deu uma ordem para Adão e para Eva: olha, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Mas um único mandamento eu dou para vocês. Um único mandamento, uma única lei. Você não deve comer o fruto dessa árvore. Porque se um dia você der a comer, certamente você vai morrer. Mas será que eles obedeceram? Gênesis 3, versículo 1 a 6. O que nos diz lá? Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse à mulher a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem deles comereis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis,
Porque Deus sabe que no dia que delas comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Agora vai passar a pior tragédia do universo. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou seu fruto. E comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Foi a maior catástrofe que teve no universo. Adão e Eva então pecaram, caíram em tentação. O único mandamento que Deus tinha dado para eles, eles desobedeceram. Satanás, com certeza, ele se regozijou, ele se alegrou, ele bateu palmas. Mas por que será que Satanás tentou a Eva e Adão para comer aquele fruto? Qual era o objetivo dele? Ele pensava, se Adão e Eva comessem aquele fruto, pecassem, Deus daria outra oportunidade para eles. E se Deus daria oportunidade para Adão e Eva, quem tinha o direito a outra oportunidade? Era ele. Mas, irmãos, ele não sabia de uma coisa. Lá no céu, quando Deus fez plano de construir a terra, ele viu a Marlene, Deus viu Eliana, Daniel, ele viu Angelica, e ele sabia que Adão e Eva iriam comer. Mas afinal, então, por que ele colocou aquela árvore no jardim? Por que ele colocou então? Mas muitas respondem assim, para testar o homem. Realmente foi para testar o homem. Se eu sei que aqui existe um ladrão profissional, coloco 5 mil reais aqui na cadeira, e eu sei que ele é ladrão, eu deixo lá e ninguém está vendo e saio. Vou testar ele, mas eu sei que ele é ladrão, ele não vai resistir. E ele vai pegar os 5 mil reais. Vai pegar porque ele é ladrão. Mas por que então eu coloquei lá? Sabendo que ele ia pegar os 5 mil reais. Tem alguma pergunta? Porque Deus, sabendo que Adão e Eva ia pecar, por que então Deus colocou aquela árvore no jardim? Boa pergunta, não é? Vou responder para vocês. Essa pergunta ficou martelando vários anos na minha cabeça. Eu lembro que eu trabalhava lá em Malapa. Eu perguntava para o Toninho respondia, mas não era suficiente. Não, ainda tenho dúvidas. Mas estudando, eu entendi. Lúcifer, quando estava no céu, ele falou que Deus era o que? Justo. Que o homem, que os anjos teriam que servir leis. E quando eles não serviriam a leis, Deus destruía eles. E é por isso que também Deus não destruiu Satanás naquele momento. Se Deus não tivesse colocado aquela árvore no jardim, Satanás chegaria e falaria assim, olha, vocês são trouxas, seus anjos, servindo esse Deus injusto. Vocês têm que servir a Deus aí no céu, cheio de leis, e agora ele faz outra criatura inferior a vocês, sem lei nenhuma. Eles não precisam guardar nada, tanto de mão beijada, eles nunca vão ter tentações, nunca vão cair, porque Deus está protegendo eles. Então Deus, para ser justo, ele colocou aquela árvore no meio do jardim. Mas vou voltar ao que eu estava falando antes. Lá do céu eu vi Eliana, Marlene, Daniel, e viu todos vocês aqui. E agora? Tudo vão ter o direito à morte eterna. Então, uma pessoa chegou perto de Deus Pai e falou assim, olha Pai, eu sei que eles têm direito à morte eterna, mas eu quero pagar esse preço, Pai. Eu vou lá na terra e vou pagar o preço. Eu vou morrer pela Marlene, eu vou morrer pela Eliana, eu vou morrer pelo Daniel, eu vou morrer pelo Aguinaldo, eu vou morrer pelo povo de Laranjeiras. Mas aí o pai fala, mas você vai fazer isso mesmo, filho? Eu vou, pai, eu pago o preço. Satanás não sabia disso. Que maravilha. Então Satanás, quando Adão e Eva pecaram, ele nos desviou. Mas veio Deus e deu a sentença. Falou assim, olha, você vai realmente maltratar, você vai picar o calcanhar no descendente da mulher. Mas ele vai pisar a sua cabeça. Jesus Cristo veio aqui na terra com você, meu irmão. Ele morreu por você. E agora você tem direito novamente à vida eterna. E quando Jesus veio aqui na terra, Satanás realmente maltratou ele muito, matando ele na cruz do Calvário. Mas no domingo, bem de manhã, nas primeiras horas, Jesus Cristo ressuscitou.
confirmando a sua vitória. Amém? Então agora o pecado está no mundo. O homem então já nasce no pecado. Mas Aguinaldo, aquele fruto que Adão e Eva, tinha alguma coisa naquele fruto? Não tinha nada naquele fruto. A prova ali estava a obediência. Era o único mandamento. Se somente a Eva tivesse pecado e Adão tivesse resistido à tentação, Jesus Cristo viria morrer por Eva. Jesus Cristo amava tanto a sua criatura, que ele morreria simplesmente por Eva. Mas Adão também não confiou. Ele amou mais a Eva do que a Deus. Agora, aquele fruto eu digo que era contaminado. Era a contaminação do pecado. Eva comeu do fruto, mas Adão. Adão então gerou filho. E o vírus veio com os filhos de Adão. Os vírus do pecado. E assim chega até nós hoje com o vírus do pecado. E agora eu e você temos direito da morte. A morte. É por isso que no mundo acontece tantas catástrofes, tantos noticínios. Porque o pecado entrou no mundo. Mas aqui não é pecado. 1 João 3,4 fala que pecado é transgressão da lei. Mas aqui lá na Bíblia não fala que fumar é pecado. Eu nunca vi isso nos 10 mandamentos. Mas o que está escrito então, Aguinaldo? Prova para mim onde está escrito que fumar é pecado. No mandamento. Eu não sei, eu acho que eu me lembro que está escrito assim, não matarás. Uma pessoa que fuma cigarro está fazendo o quê? Se matando. Aguinaldo, eu não vejo na Bíblia que beber bebida alcoólica também não é pecado. É o mesmo mandamento. Todo pecado, irmãos, que está dentro da lei. Então, aquele que peca, porque está transmitindo a lei de Deus. É uma passagem muito forte. 1 João 3,8, eu quero que você leia para mim. João 3,8, o que fala lá? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém. Irmãos, a palavra de Deus não é a que está falando. Aquele que peca e permanece no pecado é escravo do diabo. É marionete do diabo. Mas a vitória vem de Cristo Jesus. Amém? Amém. Então o pecado veio este mundo. Mas não é por isso que você pode continuar no pecado. Não é porque o pecado reina neste mundo, você tem que ficar no pecado. Basta você vencer as tentações do diabo. E com certeza você vai ter vitória. Última passagem para nós terminarmos. Romanos 6:23. Irmãos, aquele que fique sempre no pecado, vem a tentações e não resiste a tentações. Olha o que vai acontecer com ele. Porque o salário do pecado é a morte. Então o salário do pecado é a morte. Aquelas pessoas que quando o Espírito Santo toca no coração e fala assim, filho meu, larga esse pecado viciado. Deixe, meu filho, esse vício que está te matando. Deixe o orgulho de lado e segue a mim. Vem, entra pela porta estreita que você vai ter gozo, alegria futuramente. Deixe de andar nessa porta larga que vai te conduzir à perdição. Quando essa pessoa rejeita a voz do Espírito Santo, o salário dela é a morte eterna. Mas é só que esse verso não parou por aí. Mas quando a pessoa ouve a voz do Espírito Santo e abre o coração a Deus, e está disposta a fazer a vontade de Deus e deixa o pecado de lado, o que acontece com ela? Mas o dom gratuito de Deus está em onde? Em Jesus Cristo. Aqui você vai ouvir a voz. 2 semeadores. Um semeia a destruição, morte e engano. E também muitas pessoas, através de falsas doutrinas, falsas ideias. O outro semeador semeia a justiça e futuramente a alegria eterna. A quem essa noite você quer dar ouvido? Que Deus possa abençoar você e a mim. Que nós venhamos dar ouvido à voz do Espírito de Deus. E que realmente possamos ter uma entrega totalmente a Ele, fazendo a vontade de Deus. Onde nós